Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olha só, haverá um tempo bom da parte de Deus que está a chegar na tua vida. Sabe as estações do ano? Outono, inverno, verão, né? E a primavera. Cada uma estação tem o seu tempo. E assim somos nós. Existe um momento que a árvore ela se expande, suas folhas, né? Aí vem aquele momento da sequidão, né? O momento do verdeado do fruto, depois do amadurecimento, né? E já notou que quando isso acontece, quando isso fica perto de acontecer, primeiro vem as flores, né? Mas tem momentos que depois que aquele fruto amadurece, que fica bonito, né? Aqueles, dependendo da fruta, né? Já viu aqueles pé de mangueira? Como quando a fruta fica enorme, grandona, igual aquelas palmes, aquelas manga rosa, né? Lá na Paraíba tem muito. Como que ela é linda. Mas ninguém dá nada por ela. Quando ela tá pequenininha, vai crescendo, daqui a pouco fica aquela mangona grande, né? Então, assim vai ser no teu tempo, na tua vida. Muitas vezes as pessoas que vão olhar para você não vai dar nada, né? Muitas vezes vão até oscilar com dúvidas sobre algumas coisas ao teu respeito, porque existem pessoas que só estarão no teu lado quando as coisas estiver tudo bem, tudo fluindo. Mas quando elas vê aquele momento de sequidão, um momento que parece que... Não... Gente, meu filho tá vendo desenho, vocês vão ver esse barulho. Simplesmente elas se afastam. Simplesmente se desaparecem. Por quê? Não são verdadeiros amigos, não são pessoas verdadeiras que estarão contigo para todo sempre. E aí quando você não tem nada, né, para poder oferecer, simplesmente desaparece. E existe às vezes até pessoas que fazem isso contigo, são pessoas próximas, pessoas do sangue, né? E é triste, né? Porque conhece você, sabe da tua situação e muitas vezes até finge. Às vezes, né, pode te ajudar, mas não ajuda. Mas por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes você foi prejulgada até que você não era, né? Que Deus não era na tua vida, que você estava fazendo algo contrário à vontade de Deus. E aí, mesmo você em comunhão com Deus, tendo uma vida regrada com Deus, você até mesmo duvidou, você até mesmo fez questionamento com Deus, você sabe, né? E aí, de tanto você passar por situações adversas e você também ver essas pessoas tomando essas atitudes, né? E se afastando de você, você muitas vezes fez esse questionamento com Deus. Deus, eu faço tudo, mas parece que nada, né? Não flui, parece que tudo que eu faço dá errado, sabe? Vou à procura de um trabalho, não consigo uma vaga, eu vejo todo mundo ali, consegue, às vezes a pessoa não tem nenhuma vida íntima com o Senhor, e por que que nada disso está acontecendo comigo? É porque, querida, você precisa passar pela metanoia, essa metamorfose, porque é Deus preparando você para que quando você venha dar os frutos, ou seja, esse momento de bênção chegar na sua vida, você esteja firme e forte, porque tudo isso foi um processo de amadurecimento. Você não entenda agora, né? E você já deve ter escutado, essa ladainha, toda vez falam as mesmas coisas. Mas eu sei bem o que é isso, porque eu já passei e eu passo por isso que eu tô falando. Hoje eu só entendo o motivo de algumas coisas Deus ter permitido, esses moinhos de eu ter vivenciado, porque era Deus tratando dentro de mim, para que eu pudesse valorizar, para que quando as coisas começassem a acontecer na minha vida, eu não deixasse a bênção, né, escorrer pelo ralo fora.
assim também será na tua vida. E Deus manda ainda dizer para você que quando esses bons frutos começarem a aparecer, essas grandes mangas, essas grandes goiabas, não sei quais são os frutos que Deus colocou no teu coração, qual é esse sonho tão sonhado, tão desejado. Deus fala que muitos que duvidaram vão ver. Nossa, não acredito. Fulano, é porque elas não entendiam que você precisava passar por esse processo. Muitos até ficavam com pena, com compaixão, ou até fingiam, mas não faziam nada. Mas sabe o que acontece? Deus ainda vai permitir algumas dessas ficarem na tua vida para poder ver o nome dele sendo glorificado. E os que não vão ficar, só lamento, porque vão perder. Porque grandes serão as bênçãos e as vitórias que Deus vai fazer. Mas por que Deus vai fazer isso? Porque Deus viu as tuas renúncias, Deus viu os teus não para muitas coisas e Deus viu a tua persistência. Porque Deus sabe as tuas orações de madrugada. Deus sabe o sonho que tu tanto deseja, que tu já derramou em lágrimas. Sabe, quando eu falo sobre isso, Deus fazia me lembrar da Ana, que ela via a Penina ali todos os dias, né? Ali, jogando na cara dela, eu dou filho para Eucana e você não. Mas o Eucana, ele amava mais a Ana, porque naquele tempo o homem podia ter mais de uma esposa, né? Não é diferente. Apesar de que hoje em dia, né, tem países que ainda continuam com esses costumes, e aqui no Brasil podemos dizer e convenhamos que aqui muitos tentam até imitar e outros até aceitam, porque tem mulheres que ainda se submetem a isso e até aceitam, né, também. Mas ele disse para ela: Ana, eu não valo mais que 10 filhos? Será que os meus 10 filhos são mais importantes do que meu amor por ti? Ana, ela queria mais. Não era só porque a Penina ficava rindo da cara dela, mas era porque ela queria ter o prazer de segurar um bebê no colo, de sentir um cheiro de uma criança, de poder acalentar, de poder dar a mamar, de poder ouvir alguém a chamar de mamãe. Ela queria. E ali ela clama, ela chora, ela ora diferente para o Senhor. E a Bíblia diz que ela chorava, ela, sabe, eu creio que ela deveria estar em espírito ali. Ô filha, abaixa mais um pouquinho aqui, eu vou abaixar, tá? E eu entendo que ali naquele momento ela se derrama aos pés de Deus e Deus viu algo diferente. Porque o mais que eu acho interessante da oração de Ana é que ela não só pede a Deus que Deus abre a madre dela, mas ela diz para Deus: se o Senhor porventura me der aquela criança, um filho, Deus, quando ele parar de amamentar, mamar, eu te darei para te servir. Sabe? Ela, ao mesmo tempo que ela pede, ela renuncia ao mesmo tempo à grandeza de ser mãe. E Deus se agrada tanto que Deus fala: que linda oração. Talvez você pede, mas se fosse o contrário, se Deus dissesse: não, eu não vou te dar isso, eu não vou fazer isso, qual seria a sua atitude? Sabe? Você se revoltaria contra Deus? Não sei. Às vezes você tentou fazer pelas tuas próprias vontades e pelo caminho que você achou que era melhor e por isso você se frustrou. E aí? Mas entenda só uma coisa, Deus ele é fiel para cumprir. Deus vai fazer acontecer. Mas você tem que entender que você precisa passar por esse processo. E a Bíblia diz que o processo dela foi longo. Imagina, 10 filhos, quantos anos já aquela mulher não sofria? De ver aquela Penina todo ano engravidar. Deveria ser uma tormenta aquela mulher jogar na cara dela. E as crianças, né? Que hoje em dia as crianças não são fáceis. Imagina aquelas crianças rebeldes, né? Rir dela, zombar dela, porque a mãe deles dava filhos pro pai deles e ela não. Eu não digo todos, porque hoje em dia é assim. Muitas crianças, quando os pais se casam ou têm outro relacionamento, eles maltratam as madrastas, às vezes é o contrário, as madrastas também maltratam.
não entende que um ciclo se fechou, não entende que a história não podia continuar, não dava certo entre as duas pessoas e não deixa, né, os pais, né, ter uma nova história. E aí eles não aceitam, às vezes também a mãe ou o pai que não aceita e fica incutindo na mente das crianças. Mas não foi fácil. Mas para fugir do assunto, Deus manda te falar que você vai viver essa nova estação, a extração dos bons frutos, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. E cabe a você ter fé e perseverar e entender que Deus é fiel para cumprir na sua vida. E essas pessoas que duvidaram vão ver o quão grandioso Deus é. E Ele vai cumprir, e Ele vai fazer. Amém? Um shalom, que Deus abençoe você. Não permita que nada, né, oscile a sua fé. Deus está falando muito comigo sobre essa palavra hoje. Que alguém deve estar precisando, né? Deve estar com a fé bem caída. E não faça, sabe, dos teus problemas, dessa situação, que se torne maior do que a tua visão em Cristo. Ele é o mesmo, ele não mudou. Amém? Que Deus abençoe você aí do outro lado.